Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma palestra pública promovida pela ACIPEC. Hoje abordaremos o tema Meio Ambiente, Atitudes Sustentáveis, onde apresentaremos sugestões para algumas ações pertinentes a esse tema e, quem sabe, você possa se interessar e se engajar nesse trabalho que, além de urgente, ele é de grande valia para o nosso planeta, que agradece. A ACIPEC é uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensinos, fundamentados prioritariamente pela conscienciologia. A sede da ACIPEC fica na cidade de Jundiaí, a 59 quilômetros da capital paulista. Para se situar melhor, fica entre o eixo São Paulo-Campinas. Importante, a ACIPEC disponibiliza aos interessados vários cursos em EAD, os quais podeis encontrar na plataforma pelo link de acesso. Princípio da descrença. Cada um de nós tem suas próprias vivências, experiências nesta vida, e ao passar por elas, nós temos as nossas próprias comprovações, melhor dizendo, que são únicas. Portanto, seja receptivo para ouvir e utilizar do que é melhor para você no seu entendimento. E descarte o que não esteja em sintonia com o seu pensamento. Busque sempre os melhores ensinamentos, os quais podem lhe ajudar a se tornar um ser melhor, com maior discernimento em todos os sentidos de sua existência. Portanto, nosso intuito aqui está distante de querer catequizar, persuadir ou fazer uma lavagem cerebral. Estamos aqui simplesmente para divulgar esta ciência, suas pesquisas e experimentos no campo da conscienciologia. Portanto, em nada acredite. Tire suas próprias conclusões, vivencie, tenha suas próprias experiências. Este é o mentor da conscienciologia, desta nova ciência, o qual deixa um relato para nós nos seus diversos livros, com suas experiências, suas percepções nesse campo conscienciológico. Temos aqui, então, um importante acervo que pode servir como bússola em nosso caminho evolutivo pessoal e grupal. Em seu trabalho, Valdo Vieira, então, deixou inúmeros livros, né, e dedicou toda a sua vida desenvolvendo pesquisas neste campo científico. Mas, afinal de contas, o que é a consciência? Dedução lógica. Consciência somos todos nós. Eu e você que está nos assistindo nesse momento também é consciência. Consciência que também é conhecida por ego, self, essência do ser humano, individualidade. Em algumas tradições espirituais, chamado como alma e espírito, dentre outros. Universalismo. Este é um dos principais pilares estudados pela conscienciologia. Conforme este paradigma, entendemos que, através dos milênios, todas as consciências passaram por inúmeros processos evolutivos. Tivemos, portanto, várias experiências em diferentes épocas da civilização humana, né? Cosmoética. Cada profissão ou cada entidade tem o seu compromisso, suas normas com respeito à ética. A cosmoética envolve muito mais que isso, pois além da ética humana, nos mostra o compromisso e as implicações pessoais com relação a cada pensamento e a cada ação do próprio indivíduo. O que é produzido a partir de um pensamento e o que vai refletir energicamente em todo o nosso entorno, em todo o nosso planeta e, inclusive, no cosmos. Bioenergética. A Conscienciologia aceita e estuda as formas de energias vitais e sua interação nos relacionamentos. Portanto, a cada interação humana há troca de informações e especialmente de energias. Portanto, é fundamental que em nosso cotidiano analisarmos e sentirmos quais são os reflexos de nossas atuações com as pessoas e com meios ambientes e a tudo que se passa ao nosso entorno, para estarmos cada vez mais atentos. Um lembrete: a energia sempre chega antes, sem enganos ou disfarces. Para o bom leitor, tudo é transparente.
Agora, entramos especificamente no tema de hoje, que é abordando a questão da reciclagem ou descarte, um dos mais intrigantes e desafiadores problemas que impactam no ecossistema, na nossa vida aqui na Terra, nesse momento. Tenho a certeza que em algum lugar, onde quer seja que nós moramos ou passamos, todos nós já vimos ou tivemos algum contato com estes símbolos, né? Que normalmente descritos em embalagens, em containers. Como posso colaborar diariamente, desenvolvendo atividades econômicas e sociais, respeitando a natureza, garantindo o uso racional de recursos naturais? Então, aqui, vamos nos questionar que tipo de atitudes eu posso ter diante desse quadro todo. Uma das atitudes é a reciclagem dos descartes, né? Podemos pensar na reutilização desses descartes, no descarte correto de resíduos nocivos, no desperdício de alimentos. Bem, sabemos que o Brasil está na lista dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Descartamos aproximadamente 20% de tudo que é produzido internamente nesse país, com prejuízo para a economia em torno de 940 bilhões de dólares. Então, veja aqui no quadro o que é mais desperdiçado pelos brasileiros. Por exemplo, o arroz, 22% do total produzido, carne bovina, 20%, feijão, 16%, frango, 15%. Nota-se aqui, então, que o Brasil é um país muito desigual e a comida sinaliza a riqueza. Famílias que enfrentaram pobreza no passado, por exemplo, tendem a gostar de preparar uma mesa farta, abundante, como forma de mostrar que vivem em tempos melhores. Esta afirmação, inclusive, é feita por Gustavo Porpino, analista da Embrapa, empresa brasileira de agropecuária. Outro modelo, a compostagem. A compostagem que é muito interessante porque ela reduz os impactos de lixo orgânico no meio ambiente. E você tem, ao mesmo tempo, quem tem essa disponibilidade, por exemplo, uma horta caseira, uma geração de humus, que é um adubo orgânico sem uso de produtos químicos. Outra ação seria a economia de água, que é um recurso finito nesse planeta, o qual podemos citar como exemplo diminuir o tempo gasto no banho, cuidar da abertura de torneiras, aproveitamento maior de água das chuvas, né? 7, economia de energia. Por exemplo, apagar as luzes ao sair de casa, escolher lâmpadas que tenham o menor consumo de energia elétrica e quando você sair de um cômodo dentro da própria residência, desligar as luzes. 8, uso do automóvel. Reduzir o uso do automóvel, com efeito até, digamos, de diminuir a poluição. Uso de bicicletas. Sugerir a carona solidária, é mais uma ação que pode ser utilizada. Consumo consciente, mais uma outra ação. Ou seja, valorizar produtos que tenham ideias e ação de empresas sustentáveis, empresas que se preocupam com esse meio ambiente, valorizar esse tipo de produtos, comprar, em especial, hortifruti granjeiros direto do produtor, em especial quando produz orgânicos, são mais atitudes que nós podemos rever. Então, voltando ao tema dos containers, em conformidade com o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, estas são as seguintes cores que foram definidas de lixeiras para reciclagem eficiente. Por exemplo, o vermelho. O vermelho, basicamente, são plásticos, que a gente pode descartar com copos, sacolas, frascos, potes, tampinhas, etc., embalagens PET. O azul, container de papel, ou seja, jornais, revista, rascunhos, etc. Amarelo significa metais, que você pode colocar tampinhas de garrafas, lacres, latas, ferragens, etc. O verde indica garrafas, potes de conserva, vazios de remédios, copos, etc. O marrom, orgânicos, cascas, restos de frutas e alimentos, saquinhos de chá, restos de pães, etc.
Laranja, resíduos perigosos, baterias, pneus, óleos lubrificantes, eletrônicos e etc. Cinza, não recicláveis, tipo papel higiênico, guardanapo sujo, papéis metalizados e assim por diante. O branco, resíduos hospitalares, resíduos químicos, luvas, gases, enfim, uma infinidade de itens. Violeta, resíduos radioativos, materiais contaminados, seringas, papéis absorventes, etc. No entanto, nós sabemos que esse problema já vem se arrastando há muito tempo. E por mais que se trabalhe essa questão por via de meios públicos, a grande maioria da população mundial ainda está totalmente despreparada para adquirir maturidade suficiente ou consciência lúcida devida para com o tratamento dos descartes. Necessitamos um belo entendimento disso e nos envolver nisso também. Então, a título de curiosidade, sobre um item específico, né? Um dos itens que menos nós reciclamos são as roupas. O que menos se aproveita hoje são roupas. Um dos itens mais usados pelo ser humano, que é totalmente descartado. Ou seja, 1% somente das roupas são recicladas no mundo todo. Estima-se que há uma perda aqui em torno de 500 bilhões de dólares. No entanto, para o conforto nosso, muitas startups estão começando a trabalhar nessa dura questão, motivada pela missão de acabar com esse desperdício no setor da moda. Estão com o objetivo de transformar roupas em final de vida como matéria-prima que servirá para novos usos ou modelos para esta mesma indústria. Muito bacana esse trabalho que estão fazendo. Aqui vem um modelo, imagens de garrafas PET, que são normalmente encontradas quase que diariamente numa certa altura do rio Tietê. Um dado importante agora, com relação a itens de garrafas PET. Agora, na Antártica, produtora, essa companhia, nos informa que 56% das garrafas produzidas são 100% recicláveis, ou seja, a reciclagem desse PET traria diversos benefícios ao meio ambiente, pois na sua produção gastaria 70% menos de energia e 20% a menos de água em relação ao que se utilizaria na resina virgem. Então, olha o desperdício que tem aí e a quantidade de dinheiro jogado no lixo. Aqui outro item aberrante. Nos pátios e depósitos de Detrans e polícias federais pelos 4 cantos do país, olha o que mais vemos: inúmeros, quantidades incontáveis de carros e motos entulhados, empilhados, enferrujados e deixados à própria sorte, ocupando espaço, criando pragas, e o pior, uma grande quantidade, uma imensa quantidade de matéria-prima que poderia ser reutilizada está aí, ao descaso total. Falta, no entanto, uma legislação eficiente, assertiva, para que essa situação não se continue. Então, quanto mais se ganharia com isso, é um grande dinheiro desperdiçado nesse Brasil todo, né? Esse pátio, para vocês terem uma ideia, é um pátio do Detran do Rio de Janeiro. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos apontou as principais causas de desperdício de alimentos produzidos no país. São das 140 milhões de toneladas aproximadamente produzidas no país, segundo a Embrapa, 26 milhões são jogadas ao lixo. É um percentual altíssimo, gente, muito alto. Esta pesquisa apontou desperdícios consideráveis nas várias etapas do processo de alimentos, desde a produção, venda até o consumo final. Cito como exemplo, na produção rural, lá no início do processo, há um desperdício de alimentos em relação à colheita, a relação a pragas, a chuvas, tempestades que acabam estragando colheitas e tendo um desperdício até significativo, aliás, muito significativo. Aí vem o transporte.
até a comercialização e dentro dos supermercados, o desperdício é muito grande. Por último, na casa dos consumidores, por não aproveitar devidamente os alimentos integralmente, ou por esquecer na geladeira, ou por deixar apodrecer, a perda também é grande, segundo a pesquisadora. Esta imagem revela um dos quadros mais obscenos, mais obscuros do meio ambiente, que é algo mais difícil de enxergar, mas um dos mais preocupantes: a poluição de praias e dos oceanos. Além disso, acontecem vários desastres ambientais anualmente em todo o planeta, e os maiores são oriundos de derramamento de óleo por parte também de navios cargueiros. Estima-se que no ano de 2050 teremos muito mais plástico em peso nos oceanos do que peixes. É muito grave essa situação. Aqui você tem noção do que há realmente de resíduos, o que são jogados realmente no fundo do mar. Prestem muita atenção a esta imagem, porque de acordo com o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a poluição do meio ambiente com resíduos plásticos está aumentando constantemente. O volume global de resíduos plásticos em 2019 foi cerca de 353 milhões de toneladas, sendo que cerca de 22% destes poluem o meio ambiente de forma totalmente descontrolada. E pasmem, um detalhe muito interessante: o mundo está deixando para trás o dobro de resíduos plásticos do que há 2 décadas deixaram. Então, cada vez vamos aumentando esse volume de lixos jogados no oceano. Esta é mais uma imagem que diz muito. Vamos reparar de cima para baixo. A ação humana afetando diretamente o nosso meio ambiente. Em todo o planeta, todas as regiões, todos os dias, nós temos notícias de secas, enchentes, queimadas, desmatamentos, calor intenso, o frio intenso, vazamento de óleo, lixo jogado a céu aberto, a especulação imobiliária invadindo áreas de preservação, esgotamento do solo pelo uso incorreto e indiscriminado de pesticidas. Então, gente, até quando? Nós sabemos lá no fundo que a natureza é sábia, trabalha sem alardes, em silêncio. A cobrança virá com certeza, não precisa ser muito inteligente para que percebamos isso. Vou aqui mostrar para vocês mais algo em relação ao descaso. Normalmente eu caminho de manhã ao lado da rodovia Anhanguera, onde eu moro, e o que mais vejo, olha só, isso são imagens coletadas algumas semanas atrás, mas todo mês tem isso aqui, sempre se renova, as pessoas recolhem, mas sempre se percebe lixo na beira da rodovia. Então, o que mais tem são, em primeiro lugar, material plástico, ou seja, potes, copos plásticos, sacolas plásticas. Em segundo lugar, vidros, garrafas especialmente de cervejas e bebidas outras alcoólicas, um grande número de vidros inteiros e o pior, vidros inclusive quebrados, ou seja, que são jogados de automóvel pela janela, importa onde cai, se quebrou, não quebrou. Papel, inúmeros tipos de papel, tipo de embalagem, papéis de balas, enfim. Metal, grande quantidade de latas de cerveja, pedaços de ferro, alumínio e outros. Inclusive, encontramos máscaras, fraldas descartáveis. Aqui mais outro exemplo, uma imagem colhida em uma praça, numa manhã de segunda-feira em Curitiba, onde eu estive. Eu estava no domingo, ao lado dessa praça de skate, né? E vi vários jovens andando, brincando lá em cima, dentro dessa praça. E na segunda de manhã, olha só o que nós encontramos. Parece-me que o ser humano usa como praxe natural de usar embalagens e soltar onde estão, mesmo sendo tênis que usava, carteira que está aqui, garrafas, entendeu? Não se importa com o meio ambiente. Infelizmente, né? E isso que ao lado existem contêineres para colocar embalagem. Melhor, para colocar o lixo. Então, quais são os maiores desafios para aumentar a realização da reciclagem e contribuirmos positivamente para com o nosso meio ambiente? Sim, gente, é um quebra-cabeça, sim, mas precisamos refletir e muito sobre isso. Porque quais são os benefícios da reciclagem? Vamos apontar aqui alguns benefícios. Por exemplo,
Para a pessoa física, ela colabora com o meio ambiente, ajuda as famílias que vivem de renda e captação de reciclável, além de contribuir para a diminuição desse desperdício. Para a indústria, há um reaproveitamento possível grande, inclusive na diminuição de custos. Ao mesmo tempo, garante o desenvolvimento da empresa de forma sustentável e reduz significativamente a geração de resíduos jogados ao léu. Mas então, por que devemos nos importar com o destino final dos resíduos? Por quê? Vejam bem aqui, ó. O Índice Nacional de Reciclagem no Brasil é apenas 3%, o que nos faz pensar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor há mais de 10 anos, segue não sendo suficientemente aplicada. Então, não temos um devido cuidado com isso. Mas, segundo o mesmo estudo, o potencial de reciclagem no nosso país é de 30%. E veja, nós estamos apenas a 10%, ou seja, 3% do que existe de possibilidade. 3% reciclamos. Alguns perguntam, é lei? Sim, apesar de poucos terem esse conhecimento. Isso é lei, previsto no projeto PGRS, ou seja, Plano de Gestão Resíduos Sólidos. Há muito chão, então, pela frente, um trabalho muito demorado e que vai produzir bastante resultado, né, que pode ser feito com benefício de todos os moradores do planeta. Então, essa pesquisa também constatou que cerca de 59% das pessoas afirmam não saber quem efetivamente recicla os materiais transformados em novos produtos. E essa pesquisa aponta que 81% dos brasileiros afirmam saber pouco ou nada sobre cooperativas de reciclagem. Então, esta é uma das maiores dificuldades para aplicarmos a reciclagem de forma ampla, ou seja, a falta de conhecimento da população. Então, quais são os desafios? Primeiro, a conscientização, muito importante, porque há uma falta de conhecimento da população sobre como é feito isso tudo. A indústria, a sua dificuldade em visualizar uma maior viabilidade econômica, falta de incentivos, a estrutura física, a ausência dessa estrutura para coleta e triagem pessoal, desqualificado e sem treinamento, a logística, a falta de uma adoção, a logística reversa, lotes mínimos de fornecimento, oferta ainda é pequena, né, em função de tudo que tem dessa coleta seletiva pelo país, e há um sistema tributário desfavorável para isso. Então, sabemos que nenhum item é responsável sozinho pelo problema ou pela solução do problema. O desafio todo está no sistema, e o problema está no sistema, no jeito que a sociedade como um todo lida com a reciclagem e afins. Todos têm sua parcela de responsabilidade, pessoal, na solução desse problema, desse dilema. O governo, a indústria, eu, você, é claro, todo mundo. Todos podemos ver, né, que há várias formas de melhorar o nosso meio ambiente, ou seja, melhorar o meio em que vivemos. Basta é vontade, senso de responsabilidade. Vamos ter realmente que nos dar as mãos nesse processo todo, minha gente. Então, para pensar, eu dou o exemplo, eu vou deixar para os outros e culpá-los pelo descaso sem fazer o que me compete? Será que eu realmente sou um ser exemplarista em relação às ações que dizem respeito à preservação do meio ambiente? Eu já refleti sobre isso? Cada um de nós, você no outro lado, já refletiu o que vai deixar de herança para gerações vindouras? Ou seja, como deixarei o meio ambiente em que vivo para aqueles que virão habitar depois de mim? E para minha próxima ressoma também? Como é que eu vou deixar o planeta que vou encontrar? Então, que ações efetivas, uma pergunta, que ações efetivas vou me engajar a partir de agora, neste momento, com o propósito de ser mais responsável e assumir uma nova consciência em relação a essa vida saudável no nosso planeta? Nós podemos e devemos pensar em alguma forma do tipo como vou me organizar, me envolver e dedicar tempo em apoiar projetos nesse sentido, onde vivo. E interessante, não preciso ir longe, pessoal. Aqui dentro da minha casa, começa dentro da sua própria casa, do seu condomínio, do seu bairro. Tudo começa por aí.
Então, comece primeiro com você, no seu canto. Lembre-se que nós somos uma engrenagem do todo. E começando cada um no seu microespaço, poderemos, contudo, um pequeno movimento, mudar todo esse curso da história. Em qualquer trabalho, em qualquer tema, em qualquer local onde estejamos, nós podemos girar essa engrenagem de uma forma mais otimizada, mais consciente, né? Mais responsável com o meio ambiente. E aqui, querendo cada um de nós atuar nesse desafio e ajudar o planeta, encontramos muitos sites, muitas referências de entidades e organizações que trabalham forte nesse sentido. E aqui eu relaciono apenas algumas que podem nos trazer inspiração para trabalhar nesse paradigma tão importante que precisamos. E para finalizar, então, um pequeno questionamento. Quais os traços que realmente podem ter por detrás de uma reciclagem? Vamos refletir um pouquinho. A palavra reciclagem, primeiro, com relação ao meio ambiente. Então, que herança eu vou deixar para o planeta? Para aquelas gerações vindouras e para uma minha próxima visita, a próxima retoma para cá. Segundo, como eu lido na reciclagem em relação aos meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções? Eu sou um complexo, o ser humano é um todo. Quando se fala em reciclagem, você não é simplesmente eficaz num lado e não no outro. Nós temos que ser um todo, temos que ser completos. Reciclagem tanto material quanto não material. Como processo, como descarto ou utilizo e quais são os mais úteis para minha pensamentos e ações para uma convivialidade sadia, harmônica comigo mesmo e as consciências com quem interajo no dia a dia. Será que eu nasci aqui nessa dimensão somente para sugar, passear, sem cuidar do meio ambiente, sem cuidar das próprias energias, sem me melhorar e ser um mero espectador, lavar as mãos e depois, na hora de dessomar, simplesmente se engavetar num caixão ou ser cremado e pronto, é só isso? Não, é muito mais do que isso, gente. Então, precisamos rever qual o nosso verdadeiro propósito pessoal nessa existência. O que existe por detrás de eu não fazer uma reciclagem bem feita em relação às coisas materiais e às coisas imateriais. Vou deixar esse ponto para reflexão. Sou muito grato pela palestra, sou muito grato por estar aqui e gostaria que, pelo menos em algum ponto de vocês, algum momento, vocês refletissem sobre algumas coisas que abordamos aqui. Tenham um ótimo dia e as melhores energias positivas.